Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração já tem algum tempo, alguns dias. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você. A diferença de tudo aquilo que vivemos está na forma que enxergamos as coisas que acontecem conosco. É o nosso olhar para as circunstâncias da vida é que vão determinar como elas serão resolvidas. É a forma que encaramos, é a forma que olhamos para as demandas, para as questões, para as tempestades, para as coisas que nos acontecem. A forma que encaramos, que olhamos, é que vai fazer a diferença. Como é que você tem olhado para a sua vida? Como é que você tem olhado para as coisas que te acontecem? Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos pegam de surpresa. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente não planejava, a gente não esperava. A verdade é que nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos que acontecesse. Alguém está tendo problema com som ou só o Robson? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Gi, bom dia, Mira, que chegaram agora. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Obrigado, Gi. Dá uma olhada aí, Robson. Pode ser alguma coisinha aí no seu aparelho. Amém? Queridos, a forma que olhamos e encaramos as coisas que nos acontecem é que vai fazer a diferença. É que vai fazer a diferença. Todo mundo tem seus desafios. Todo mundo tem os seus desafios. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem questões para resolver. Agora, por que alguns conseguem resolver de forma tranquila? Por que outros se desesperam? Isso está na forma que você olha para a situação. A forma que você olha para a situação. A forma que você encara a situação da vida é que vai determinar como ela será resolvida. E é isso que eu quero falar hoje. O tema do nosso devocional hoje é um olhar diferente para as questões da vida. Um olhar diferente para as questões da vida. A gente vai ler um texto muito conhecido de todos nós, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. É com esse texto que eu quero começar o nosso devocional de hoje. Um olhar diferente para as questões da vida. A forma que você olhar para as situações, a forma que você vai encarar as situações, é que vai fazer a diferença de como você vai administrá-las, de como você vai vencê-las, de como você vai encarar e resolver. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importas que
venhamos a perecer? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e se fez uma completa calmaria. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Olha essa frase. Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história é muito conhecida de todos nós. Jesus estava pregando para uma multidão à beira da praia. Quando ele termina, ele vira para os discípulos e fala: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado da margem. Vamos para o outro lado desse mar. Eles entraram no barco, Jesus estava muito cansado. Ele dorme. De repente levanta uma grande tempestade. E olha que aqueles homens, os discípulos, eram pescadores experientes. Mas eles ficaram apavorados. Mesmo com Jesus no barco, eles ficaram apavorados. Ficaram apavorados com a fúria dos ventos. E quantas vezes a gente está vivendo a nossa vida? Quantas vezes a gente está vivendo a nossa história e um grande vento se levanta, uma grande tempestade se levanta. Agora entenda uma coisa: do mesmo jeito que Jesus estava naquele barco, Jesus está na minha vida e na sua vida, amém? E Ele contempla as tempestades da nossa vida. De repente você está passando algum problema familiar, de repente você está passando algum problema de saúde, de repente você está passando algum problema financeiro na sua vida econômica, de repente você está passando algum problema aqui internamente, algum conflito, não sei. Mas de repente as tempestades da vida, elas chegam. Agora entenda uma coisa: a forma que você vai passar por essa tempestade, a forma que você vai passar pelas demandas da vida, vai depender de muito como você a encara, como você olha para ela, como você observa ela, como você lida com ela. Como eu falei uma vez e repito, todos nós temos problemas, todos. Não tem uma pessoa no mundo que não tenha problema. Não tem uma pessoa no mundo que não enfrente, nessa jornada da vida, algumas tempestades. A diferença é como você encara essa tempestade. Isso faz a diferença. Eu tenho certeza que de repente você convive com pessoas que, ao estar perto dela, você percebe que ela está bem, que ela está feliz, que ela está alegre, que ela participa daquele momento junto com você, que ela conversa com você, mas você não faz ideia, de repente, da grande tempestade que ela está enfrentando. Mas por que você não faz ideia? Porque ela não demonstra o que ela está vivendo. Ela encara a tempestade com naturalidade e ela segue adiante. Por outro lado, você também já deve ter convivido com pessoas que, quando você chega perto dela, ela reclama, ela está desesperada, ela está ansiosa, ela está angustiada, porque ela está enfrentando uma tempestade. E é muito claro e visível, olhando para ela, que ela está aflita. Duas pessoas vivendo uma tempestade, só que duas pessoas olhando de forma diferente para a tempestade. Perceberam a diferença? E eu te pergunto, como é que você tem olhado para a sua vida? Como é que você tem administrado as tempestades da sua vida? E eu não estou falando só de tempestade, eu estou falando de qualquer coisa que venha acontecer na sua vida.
Não precisa ser uma grande tempestade, qualquer coisa. Uma doença, um mal-estar, um sentimento ruim sobre alguma coisa, um pensamento não legal referente a alguma coisa da sua vida, um sonho não realizado, um projeto que você não conseguiu concluir, não sei. Eu estou falando desde as mínimas coisas até as grandes tempestades. A questão é, como é que você encara a sua vida? Como é que você enxerga a sua jornada de vida? Entenda que é isso que vai fazer a diferença. E hoje, nessa manhã, eu quero te ajudar a olhar para as questões da vida com um olhar diferente. Olhar para as questões da sua vida com um olhar de fé. Entenda que a fé é um exercício diário. Você precisa exercitar a sua fé todos os dias. Porque a fé é capaz de mudar a visão, é capaz de mudar a forma que você enxerga as coisas. Pela fé você enxerga de forma diferente. Pela fé você enxerga que existe um motivo, uma razão, um propósito para você estar vivendo algumas questões na sua vida. Como eu falei, todos nós temos problemas. Só que Deus trabalha com esses problemas na minha vida de uma forma. Deus trabalha com seus problemas na sua vida de outra forma. Mas todas as questões da vida, seja ela qual for, boas ou ruins, elas são pedagógicas. Elas têm algo para nos ensinar. Nessa manhã eu quero te incentivar a exercitar a sua fé. A exercitar a sua fé. A fé é um exercício diário. A fé é um exercício diário. E eu quero exercitar a sua fé porque é pela fé que você vai olhar as questões da vida de forma diferente. E é pela fé que você vai enxergar. Primeira coisa, primeira lição que eu quero compartilhar com você. Pela fé. Pela fé em Deus. Pela fé num Deus soberano. Pela fé num Deus que tem planos para a sua vida. Pela fé de um Deus que te acordou nesta manhã e te disse, vamos continuar junto, porque a sua história não acabou. Uma fé que olha para Deus e entende, percebe, crê que Ele está no controle de todas as coisas. Essa fé, ela vai fazer você olhar para as tempestades da vida, para as demandas da vida, para questões da vida, como uma oportunidade para experimentar milagres. Essa é a primeira coisa. Essa fé, essa forma de você olhar para as coisas da vida, é uma grande oportunidade para você experimentar os milagres de Deus. Os milagres de Deus. O que é um milagre? O que é um milagre? Um milagre é uma intervenção. Grave isso. O milagre é uma intervenção divina na naturalidade humana. Aqueles discípulos estavam vivendo uma coisa natural, uma coisa física, uma coisa terrena. Eles estavam vivendo uma grande tempestade, os ventos estavam muito fortes. O balançar do mar, da água, estava muito forte, estava enchendo o barco. Mas ali aconteceu um milagre. Aquele cenário foi uma grande oportunidade para aqueles discípulos experimentarem um milagre da parte de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa manhã que esse cenário que você de repente pode estar vivendo, eu não sei qual é, esse cenário que você está vivendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, de repente aqui dentro, esse cenário é uma grande oportunidade para você experimentar os milagres de Deus. Amém? Vocês estão comigo?
Olhe para as coisas da sua vida como grandes oportunidades de experimentar os milagres de Deus. Não existe outra forma de você experimentar os milagres de Deus quando você encara o cenário como uma grande oportunidade. Deus continua sendo Deus. Deus continua realizando milagre. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Da mesma forma que ele agiu com esses discípulos naquela tempestade, esse cenário que de repente você está vivendo e passando é um cenário perfeito para a ação milagrosa, sobrenatural da parte de Deus. Por isso que é importante os testemunhos. O que é um testemunho? É você falar do que Deus fez no cenário da sua vida. Então, a primeira coisa que você deve enxergar quando você vê que os dias são difíceis, quando os momentos não estão tão fáceis assim, quando as coisas parecem fugir do controle, a primeira coisa que você precisa observar é que isso que está acontecendo é uma grande oportunidade para o agir de Deus. É nesse cenário que você verá a boa mão do Senhor agindo, trabalhando. Queridos, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão aqui online comigo darão um grande testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu já recebi alguns, mas eu tenho certeza que muitos de vocês darão testemunho em relação ao cenário que hoje você está vivendo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu vivo, e eu sei que Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos ao respeito da nossa vida. Então não se preocupe com o cenário que você de repente está vivendo hoje. Esse cenário é perfeito. É uma oportunidade para você experimentar os milagres de Deus. Os milagres de Deus. Jesus estava dormindo. O barco estava quase naufragando. Imagina que aqueles discípulos eram homens experientes. Quantas tempestades ele já não passou? Aqueles homens já não passaram. Quantas tempestades você já viveu? Eu creio que muitas, como eu também. Mas parece que toda tempestade, todo cenário novo nos assusta, nos preocupa. Mesmo sendo experientes, mesmo sabendo que Deus está conosco. Mas o que eu quero declarar nessa manhã para a sua vida é que, independente dos cenários que você venha viver na sua vida, Jesus sempre estará com você. Sempre estará com você, pronto para realizar o milagre e realizar aquilo que precisa ser feito no cenário da nossa vida. No verso 39, que lemos de Marcos 4, nos diz: ele se levantou. Existia um cenário, existia algo acontecendo ali. Ele se levantou, repreendeu o vento, o mar, e disse: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa calmaria. Sabe, queridos, eu tenho certeza que coisas acontecerão na sua vida que você vai dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Porque Ele vai se levantar. Ele está no mesmo barco que você, navegando nesse mesmo mar chamado vida.
Ele se levantará e mudará o cenário da sua vida. Tenha certeza disso. Confie nisso. Deus continua sendo o mesmo. Querido, Deus não muda. Coloque isso na sua mente. Deus é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo. Nós mudamos. Nossos sentimentos mudam. A nossa forma de encarar a vida muda. A nossa forma de viver muda. A geografia muda. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar em outro lugar. Tudo muda. Mas Deus permanece imutável. Ele continua sentado no seu alto e sublime trono, onde ele controla todas as coisas da nossa vida. Nada, nenhum cenário passa despercebido ao olhar de Deus. E nada pega Deus de surpresa. Como eu falei, coisas acontecem na nossa vida que nos pegam de surpresa. Nos pegam de surpresa. Mas entenda, nada pega o Senhor de surpresa. Nada pega o Senhor de surpresa. Antes de um novo cenário aparecer na nossa vida, antes de uma nova circunstância, um novo problema, uma nova tempestade chegar, Deus já sabe. Você acha que Deus não sabia que aqueles discípulos, ao atravessar para o outro lado, não iam enfrentar uma grande tempestade? Deus é onisciente. Deus sabia o que ia acontecer naquele lugar. Mas ele viu como uma grande oportunidade para ensinar os discípulos sobre como olhar para as tempestades da vida. Todo o cenário da nossa vida é pedagógico. Cenários bons, cenários ruins, todos eles são pedagógicos. Entenda uma coisa. Nós estamos numa escola chamada vida, onde o mestre dos mestres está no controle, está nos ensinando de forma prática como viver cada cenário, cada situação, cada demanda da nossa vida. Ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse: acalma-te. Sabe, queridos, se não tivesse acontecido a tempestade, não teria acontecido o milagre. Grave isso. Se não tivesse acontecido a tempestade naquele barco, os discípulos não teriam experimentado milagres da parte de Deus, ao ponto de perguntar: quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? E você vai dizer isso na sua vida: quem é esse homem que fez o que fez na minha vida? Quem é esse homem que transformou a minha história? Quem é esse homem que me deu uma nova oportunidade? Quem é esse homem que me fez recomeçar? Quem é esse homem que me deu um novo fôlego de vida, uma nova oportunidade? O milagre é uma ação, uma intervenção divina e sobrenatural dentro da naturalidade humana. E ela só acontece por um propósito: para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus na sua vida seja glorificado, e para que você experimente quem é Deus na sua vida. Se não houvesse tempestade, não haveria milagre. Sabe, queridos, às vezes é preciso ter umas tempestades na vida para a gente saber quem é Deus, para a gente ver a boa mão do Senhor sobre a nossa vida.
Você está passando uma tempestade na sua vida? O cenário da sua vida hoje está difícil? Então creia que você é um sério candidato, uma séria candidata a experimentar milagres da parte de Deus. Como eu sempre digo aqui, eu não sei o que você está vivendo. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje. Mas se está difícil, você é um grande candidato, uma grande candidata a experimentar milagres da parte de Deus. Da parte de Deus. Então exercite sua fé e olhe para a vida, para os cenários, para as questões e demandas, como uma grande oportunidade de experimentar os milagres do Senhor. Amém? Segunda coisa. Olhe para a vida. Olhe para as questões da vida como uma grande oportunidade de revelar a qualidade da sua fé. Olhe para o cenário da sua vida como uma grande oportunidade de revelar a qualidade da sua fé. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Você tem certeza da fé que você tem? Você tem certeza da fé que você declara? Você já disse alguma vez, eu tenho fé? Se você já disse isso uma vez, se você já expressou, nos cenários difíceis da vida, é que essa fé que você declarou será revelada, a qualidade dela. A questão é o seguinte, queridos, entenda uma coisa. Não é o tamanho da fé. Não é questão de a fé ser grande ou pequena. A questão é a qualidade da sua fé. É uma fé inabalável ou é uma fé que balança conforme as circunstâncias da vida? Eu vou repetir. É uma fé inabalável ou é uma fé que oscila de acordo com as circunstâncias da vida? Jesus deixou muito claro, depois que ele acalmou o mar, que ele acalmou a tempestade, ele disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês já viram tantas coisas acontecendo? Vocês já viram tantos milagres sendo realizados? E vocês ainda não têm fé? Quantas coisas o Senhor já fez por você? Quantas coisas o Senhor já realizou na sua vida? Eu sei que se eu pedir para você falar, você vai listar quantas coisas o Senhor já fez na sua vida. Quantos milagres você já experimentou e já presenciou na sua vida? Mas agora o cenário mudou. De repente não é um cenário de bonança, é um cenário de tempestade. Amém, Gi, louvado seja Deus, isso é verdade. Quantas coisas já vivemos? Mas como a Gi falou, chega uma nova tempestade, uma nova questão. Ficamos inseguros. Ficamos inseguros. Amém, Gi. Deus abençoe, querida.
Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que não estamos sozinhos nos cenários da vida. Deus está no barco. E a qualidade da sua fé é o que vai fazer a diferença na vitória que você precisa. Queridos, essa questão da qualidade da fé é tão importante. A questão não é o tamanho da sua fé. Jesus Cristo, quando foi comparar o tamanho da fé, ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para aquele monte, mude para lá, ele mudará. E olha que o grão de mostarda é a menor semente que existe. E Jesus Cristo comparou a fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, mas se essa fé for uma fé legítima, inabalável, uma fé de qualidade, o monte sai dali e vai para lá. Mas é nas crises da vida, nas tempestades da vida, que a nossa fé é revelada em sua qualidade. Sabe, queridos, existem coisas que passam na minha vida que me abatem, mas não me destroem por causa da minha fé. Eu confesso para vocês que a minha fé, ela é provada de forma intensa. Desde que eu decidi obedecer o meu chamado, desde que eu decidi obedecer a minha jornada de vida chamada por Deus, a minha fé é testada em sua qualidade. Os cenários da minha vida mudam. Mas todos os dias eu vejo Jesus agindo, Jesus trabalhando, Jesus me fortalecendo, Jesus acrescentando mais na minha fé. Existe uma guerra espiritual muito grande. Porque quando a gente se torna linha de frente, a batalha é mais intensa. Em todas as áreas, todas. Mas Jesus Cristo me mantém de pé todos os dias. Todos os dias. Então, queridos, é nas tempestades, nas crises, que a qualidade da nossa fé é testada. No verso 40 que lemos, Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus está dizendo: que fé é essa? Eu estou aqui. Eu estou no barco com vocês. Por que vocês me acordaram de forma desesperada? Porque os discípulos foram ali na polpa do barco, imaginam ali tocando, mexendo em Jesus, falando: mestre, mestre, não te importas que venhamos a morrer, a perecer? O barco estava quase virando. Sabe, queridos, entenda uma coisa. Isso não está aqui no meu esboço de hoje, mas o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Às vezes, chegamos no limite para o milagre acontecer.
Se fosse uma pequena tempestade, que não correria o risco do barco virar, do barco naufragar, os discípulos não teriam acordado o Mestre. E de repente não teriam experimentado o milagre. Porque entenda uma coisa, o milagre acontece na limitação humana. O milagre acontece na limitação humana. E às vezes estamos chegando no limite, o barco já está quase virando. Você olha para dentro do seu barco, já está cheio d'água. Você, de repente, como um pescador experiente, tenta fazer de tudo para resolver. Só que existem cenários na vida, a grande maioria deles, que não resolvemos pela força do nosso braço. Mas a impressão que tem é que Deus deixa chegar no limite para Ele agir. É porque é no limite que a qualidade da nossa fé é testada. Às vezes chega na dor mais profunda, às vezes chega no sofrimento mais intenso, e você chega ao ponto de falar: meu Deus, Ele não está fazendo nada, Ele não está agindo, Ele não está trabalhando, Ele não está fazendo, Ele está dormindo. Mas Ele levanta no momento certo, na hora certa, e o milagre acontece. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Deus está vendo o cenário da sua vida. Só que a qualidade da sua fé está sendo testada. É como se Deus estivesse falando assim: até onde vai essa fé? Queridos, acreditar e confiar quando tudo vai bem é muito fácil. É muito fácil. Mas é no limite que a sua fé é testada. Sabe, os discípulos, apesar de tudo que viram, ouviram e experimentaram já de Deus, eles tinham uma pequena fé. Entenda uma coisa: as tempestades, as crises, os cenários diversos são pedagógicos. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer. Onde não há teste, não há aprendizagem. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. Onde não há crescimento, não há fé. Eu vou repetir. Onde não há testes, provas, não há aprendizagem, não há ensinamento, não há amadurecimento. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. E onde não há crescimento, não há uma fé fortalecida. Quando você sai de um cenário, você sai mais forjado, mais forjada, mais preparado, mais preparada, mais maduro, com uma qualidade de fé maior. Então aguenta, continua. Entenda uma coisa: somente o sol e nenhuma tempestade vira deserto. As tempestades, elas irrigam o solo.
precisamos de algumas tempestades na vida para revelar a qualidade da nossa fé, para revelar quem somos em Cristo e para revelar o milagre de Deus em nossa vida. Se a gente nunca tivesse dias de tempestades, a nossa vida seria seca. Se não tivéssemos dias de tempestades, a nossa vida seria seca. E não seriam homens e mulheres maduros em crescimento. Então, queridos, o que você está vivendo é uma grande oportunidade para testar a qualidade da sua fé. Terceira coisa importante para a gente já caminhar para o final do nosso devocional. Terceira e última lição para você exercitar sua fé nos momentos de tempestade, nos momentos adversos da vida. É para você enxergar isso como uma grande oportunidade de aprender algo novo sobre Jesus. Aqueles discípulos nunca tinham visto Jesus acalmar o mar e o vento. Eles nunca tinham visto Jesus intervir fisicamente na natureza. Queridos, toda demanda, toda crise, toda tempestade sempre vai nos proporcionar a conhecermos algo novo sobre Jesus. O verso 41 do Marcos, capítulo 4, diz: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles homens que viram grandes milagres da parte de Jesus Cristo ainda não conhecia totalmente. Ainda não conheciam totalmente. Eles já sabiam que Jesus tinha poder. Eles já sabiam que Jesus tinha autoridade para perdoar pecado, para curar, para expulsar demônio. Eles já tinham visto tudo isso, para ressuscitar. Mas naquela tempestade, naquele cenário diferente que eles estavam vivendo, os discípulos aprenderam que Jesus tinha autoridade sobre a natureza, sobre os ventos e os mares. Naquele dia, eles aprenderam algo novo. Entenda isso. As tempestades da vida, os cenários, as adversidades, sempre irão trazer algo novo sobre Jesus para a sua vida. Sempre. É na tribulação que conhecemos melhor quem é Deus. É nos desafios da vida que conhecemos melhor quem é Deus. Eu tenho certeza absoluta que é nos cenários da vida nos revelam quem é Deus. É verdade, Marta, é verdade. Deus é maravilhoso, né? Olhe para tudo isso como uma grande oportunidade para aprender algo novo de Jesus. Você conhece a história de Jó? Eu sempre falo da história de Jó, quando eu falo sobre tribulações e tempestades. Você conhece a história de Jó? Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que fazia sacrifícios em relação aos seus filhos, para que se por acaso eles pecassem, Jó já estava intervindo por eles.
Era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Era um homem riquíssimo. Tinha funcionários, tinha servos, tinha bens, tinha bois, tinha ovelhas, camelos. Mas não tinha um, não. Tinha centenas. Era um homem muito rico. Mas olha o que ele diz no capítulo 42, versículo 5. Porque o cenário da vida de Jó mudou. Como eu falei para vocês, tudo muda. O cenário da vida de Jó mudou. E um dia, Jó perdeu tudo. Em um dia, Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus negócios e perdeu sua saúde. Em um dia. Jó capítulo 42, verso 5 nos diz, palavras do próprio Jó. Eu te conhecia, falando para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Nesse momento, ele estava no ápice da sua dor. E ele disse, antes, eu te conhecia de ouvir falar. De repente, numa pregação, numa leitura, num devocional como esse, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas quando o calo apertou, quando eu perdi meus filhos, quando eu perdi meus negócios, quando todo mundo foi embora, quando morreu todo mundo, quando eu perdi tudo, e quando a minha saúde foi embora, os meus olhos começaram a te ver. É isso que Jó está dizendo aqui. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não poderíamos aprender em outro lugar. No sofrimento vivemos milagres e questões de Deus que a gente não viveria em outro lugar. Jesus está no nosso barco. Jesus está pronto para navegar conosco. Queridos, como eu falei, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, eu não sei a demanda da sua vida. Algumas pessoas aqui eu sei, que conversam comigo, compartilham e eu tento ajudar da melhor forma possível. Mas eu quero que você saia daqui, desse devocional hoje, olhando para as crises da vida, para as dores, para os sofrimentos, para as angústias, para os problemas, para as tempestades, como uma oportunidade de experimentar os milagres de Deus, como uma oportunidade para revelar a qualidade da sua fé e como uma oportunidade para você aprender algo a mais sobre Jesus Cristo na sua vida. Encare a sua vida de forma diferente. Olhe para a sua vida de forma diferente. Tenha certeza que passar por isso, dessa forma, vai ser mais tranquilo, vai ser mais leve. A forma de olhar para a vida é que vai fazer a diferença de como você vai viver. A forma de olhar para a vida é que vai fazer a diferença de como você vai viver. E eu quero finalizar esse devocional falando uma coisa que eu já falei. E eu quero finalizar relembrando. Na vida, só temos dois caminhos. Só dois. O da lamentação e do testemunho. O caminho da lamentação é encarar a vida se lamentando, reclamando, murmurando,
questionando. Esse é um caminho que você pode seguir. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não entendo o que está acontecendo, Deus está longe de mim, Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, nada funciona, nada dá certo, as coisas não andam, as coisas não funcionam, a minha vida é uma porcaria, a minha vida... Esse é o caminho da lamentação. É todo o direito que você tem de escolher esse caminho. Afinal de contas, quem decide o caminho que vai caminhar é a própria pessoa. Então, esse caminho está aí disponível para você viver. Por outro lado, tem um caminho do testemunho. É o caminho onde você enxerga todas as questões da sua vida como grandes oportunidades para revelar quem é Deus na sua vida. Para ver o agir de Deus. Para mesmo sem entender, confiar de que Deus está trabalhando. Confiar de que dias melhores virão. É aquele caminho onde a boca fica fechada e o coração fala, a alma fala, o espírito fala. E você continua caminhando na certeza de que grandes coisas estão por vir. E você dará testemunho de que Deus é Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E a pergunta que eu quero lançar no ar: qual caminho você vai escolher caminhar? Lamentação ou do testemunho? A escolha é sua. Essa forma de encarar a vida é que vai fazer a diferença. É um olhar diferente para as questões da vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Um olhar diferente para as questões da vida. Muda o seu olhar, mude o seu foco. Olhe de forma diferente, porque grandes coisas Deus quer realizar na sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus por esse dia que está começando e tendo a certeza de que Deus está conosco e que Deus nos dê força, coragem para olharmos e enxergarmos o cenário da nossa vida como grandes oportunidades. Amém? Vamos orar, Pai? É no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença. Uma presença que nos ajuda, nos orienta, nos conforta, nos consola, nos corrige, nos chama a atenção. Pai, como é bom. Como é bom saber que o Senhor continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor continua reinando. Continua junto conosco a cada passo. Como é bom saber que mesmo diante das dificuldades da vida, nós temos um Deus que nos orienta, nos mostra a direção e o que fazer a cada dia. É verdade que existem cenários difíceis. É verdade que existem demandas e questões que achamos que não vamos suportar. Mas o Senhor nessa manhã nos ensinou, através da palavra, como encararmos as tempestades da vida. Como encararmos as demandas, as questões, os desafios, que na maioria das vezes até nos pega de surpresa. Mas como diz a tua palavra, nada pega o Senhor de surpresa. Não há nada que o Senhor não saiba sobre a nossa vida. Por isso, Pai, eu venho nesta manhã em oração agradecer. Agradecer por esta palavra que nos ajuda a enxergar a vida como grandes oportunidades para que os milagres aconteçam.
para que venhamos a estar mais perto do Senhor, para que venhamos a te conhecer mais profundamente e intimamente. Como disse Jó, nós o conhecíamos, Senhor, só de ouvir falar. Mas é nas tempestades, nas crises, nas demandas, que os nossos olhos te veem. Por isso, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, derrama da sabedoria do alto sobre a nossa mente, para que venhamos a conduzir a nossa vida no caminho do testemunho, testemunhando a cada dia que o Senhor continua sendo Deus, testemunhando a cada dia que o Senhor continua trabalhando em favor daqueles que te amam, daqueles que te buscam. Por isso, Pai, nos ajuda a viver um dia de cada vez, nos ajuda a contemplar o Teu poder, a Tua graça sobre nossas vidas. Ah, Pai, como é bom, Senhor, ter a certeza de que temos um Deus vivo, fiel, justo, verdadeiro, que nos socorre, nos ajuda, nos levanta, que acalma o mar da nossa vida, acalma os ventos que se levantam contra nós. Certamente iremos dizer quem é este homem, que nos ama profundamente e que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Obrigado, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eu te peço pela vida daqueles que estão online comigo agora. Eu não sei o que eles estão vivendo, eu não sei o que eles estão passando, mas eu te peço, Pai, tenha misericórdia, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, a família, os negócios, que eles possam começar a viver e a experimentar os milagres que o Senhor tem para a vida deles, que eles possam começar a viver coisas extraordinárias, coisas que eles nunca viveram em Ti, e que eles possam experimentar a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pai, tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Se eles estiverem com medo, lança fora o medo. Se eles estiverem angustiados, gera esperança nesse coração. Se eles estiverem tristes, que haja alegria da parte do Teu Espírito e que eles sejam nesta manhã renovados pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu favor sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos acordar nesta manhã para viver um novo dia, viver uma nova oportunidade de encarar os cenários da nossa vida com fé, uma fé inabalável, crendo de que o Senhor está agindo e o que o melhor ainda virá. Obrigado, Pai. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, guarda, cuida, que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração deles. E que eles possam, da mesma forma que nós nesta manhã, sentir a Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia. Que seja um dia repleto das Tuas bênçãos, cheio de graça, de favor. E que possamos chegar no final do dia e dizer obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Comece a olhar a sua vida pela ótica de Cristo. Comece a olhar a sua vida pela ótica de Deus. E você vai enxergar grandes oportunidades para viver milagres, para se aproximar mais do Senhor e para estar sempre vivendo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Obrigado pelo carinho de todos, obrigado por essas palavras. Conforta o meu coração. Obrigado por estarem aqui comigo todos os dias, na parte da manhã, no início do dia. É sempre bom estar caminhando junto com vocês. Amém?